Bom, primeiro, eu acho que não foi muito elegante da sua parte dizer que eu corri de 2 textos. Eu estava citando de trás para frente e o meu tempo acabou. É diferente. Então, não, o pastor César não correu aqui de Tessalonicenses 4,16 e de Coríntios capítulo 15. Isso não foi o fato, né? Então, vamos lá, vou tratar esses textos. Isso é um argumento retórico dele para te provocar. Tem tempo agora, pode ficar à vontade. Vou tratar esses textos aqui com muita tranquilidade. Vale ressaltar a respeito das 2 fases da segunda vinda de Cristo. Quando nós falamos, como bom pré-tribulacionista, quando nós falamos que a volta de Cristo será secreta, nós estamos nos referindo que ela será secreta para o mundo. Para o mundo. Não para a igreja. Nós temos 3 textos clássicos referente ao arrebatamento. 3 textos clássicos. Cronologicamente falando, João capítulo 14 vem em primeiro lugar. Obviamente foi escrito depois, mas Cristo falou antes de Paulo, obviamente. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou vos receberei. Porque ali, o termo ali é voz média, né? A expressão paralempsomai, futuro indicativo de voz média. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos do 15 ao 16. Paulo dizendo: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e 4 trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A expressão ali é harpaxômeta, que é a expressão do futuro indicativo também de voz passiva, na verdade, aqui. Essas expressões ali são interessantes. E o terceiro texto, que também fala sobre o arrebatamento, está em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao 58. Paulo dizendo: aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, a expressão grega ali, na verdade, traduzida como no momento, a expressão é em átomo, em ripé, oftalmu. É a expressão grega ali, que é em um momento indivisível, porque naquela época acreditava-se que o átomo não se dividia. Enfim, nós temos essa expressão sobre o arrebatamento. E nós temos 4 textos clássicos sobre a volta de Cristo em glória. O primeiro deles, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 e Zacarias capítulo 14. Esses 2 pontos nos mostram que há 2 fases na vinda do Senhor. Uma que ele virá secreta para o mundo e outra que ele virá com a sua igreja, com os seus santos, que refere-se obviamente à igreja. Ok? Então, quando nós falamos que só a igreja vai ver, nós usamos, por exemplo, Hebreus capítulo 9, verso 28, está escrito: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados, aparecerá segunda vez para os que o esperam para a salvação. O verbo aqui, queridos irmãos, pastor César, que é conhecedor do grego, é alfabetizado em grego, o verbo aparecerá ali é oftesetai, que está no futuro indicativo de voz passiva. Embora está dizendo ali aparecerá, a voz passiva indica que o sujeito que sofre a ação é a ação do verbo. Essa oração ela é executada por aquele que não é o próprio Cristo. Quem que vai ver? Somente os que o esperam para a salvação. Então, quando nós falamos que será secreto, é secreto para o mundo. E como eu sei que o pastor César vai pedir um texto mostrando, eu queria citar aqui 1 Tessalonicenses para eu concluir, capítulo 5, verso 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A expressão ali é kleptes, que é um substantivo de kleptos. Segundo Strong, essa expressão se refere a um homem que é kleptos, ele rouba secretamente, como faria um ladrão ou um roubador. De acordo com Loinaida, na página 519, falando sobre essa expressão kleptes, ele diz: apossar-se de forma secreta e sem permissão da propriedade de outra pessoa. Em contrapartida, nós temos outro substantivo que é lestes, que é alguém que rouba com uso de força e violência, mostrando claramente que será secreto o arrebatamento. Muito bem, muito obrigado pelas considerações. Preciso ouvir agora o nosso querido pastor César Cavalcante sobre as suas considerações preliminares. Pastor César, o senhor também terá 4 minutos para expor a sua opinião. Bom, vamos lá. Obrigado por todo o carinho. Um abraço para seu pai, para seu filho, para toda a galera aí que você citou.
você citou vários textos, né? E é legal, mas a gente tava... Cada texto a gente tem que... troca essa caneta pra mim, tá vazando tinta, por favor. Cada texto acho que merece a gente parar e estudar, ver cada um dos textos, enfim. Mas vamos lá, vamos de trás para frente. Então o senhor citou aí 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então primeiro é o seguinte, não existe um texto bíblico que fala sobre a vinda de Jesus Cristo de forma secreta. Como o senhor sabe disso, não tem um texto bíblico que fala que a volta de Jesus Cristo é um evento secreto. O que acontece é uma manipulação dos textos, que alguns deles o senhor usou, outros imagino que o senhor vai usar aqui ainda. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo, acho que o senhor citou o 2 ou 3, deixa eu achar aqui. 2. O 2, né? Então vamos lá. Diz assim: o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Vós mesmos estáis bem inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, é só continuar lendo o texto que você vai ver que não é secreto. Quando andarem dizendo que a paz e segurança, é isso que sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto para a mulher que vai dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, está aí dizendo que não será uma surpresa. A diferença é que os salvos estarão aguardando esse dia, e os ímpios não estarão aguardando. Então, eles serão surpreendidos. E a igreja não será surpreendida. Então, não somente esse texto, mas os 2 outros textos que falam sobre a vinda do Senhor como ladrão, é só ler o texto com calma, com atenção, que o próprio texto vai mostrar que essa vinda repentina de Jesus é repentina para quem não está aguardando. Não significa que não é secreta, não significa que é secreta. O outro texto citado, reforço em dizer que não existe texto claro, né, sobre a vinda secreta de Jesus, e aí o que sobra é ter de defender uma teologia. E uma teologia é um entendimento. Então, vocês entendem que a vinda de Jesus é um evento secreto, repartido em duas etapas, né? Então, o que sobra é defender isso aí. O texto de Hebreus, capítulo 9, verso 26, que você diz que esse texto aí também é uma prova que é o arrebatamento secreto, diz assim: nesse caso seria necessário que tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora porém se cumprirá no fim dos tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o sacrifício. Aí só lê o texto de... 28, pastor. É o 28, né? Desculpa, mas é do 26 ao 28, né? Isso. Assim também... É só ler o capítulo todo, porque o capítulo 9, ele tem uma cadência de mostrar que o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas, né? Não precisa repetir. O versículo 6 diz isso, o versículo 8 diz isso, o versículo 12, não por meio de sangue de bodes, mas pelo próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. E no versículo 26, 27 e 28, essa frase é repetida 3 vezes. Ele volta uma única vez, assim como o sacrifício foi uma única vez. 27, assim como os homens estão ordenados uma só vez, vindo depois de juízo, assim ele se manifestará uma vez. Então não tem 2 etapas. Esse texto, na verdade, é contra a ideia de 2 etapas, porque o capítulo 9 é para dizer que o sacrifício é único e a volta é única. Ótimo. E aí, pastor Átila, como Perfeito. refutar aí esses textos que o senhor apresentou e o pastor César está contra-argumentando? Partindo aí de 1 Tessalonicenses 5:2, então, na visão pré-tribulacionista que o senhor defende, Jesus irá como ladrão, dando a ideia de ser secreto. É isso? E também, pastor César argumentou, a partir de Hebreus 9:28, que o contexto aqui de Hebreus capítulo 9 é sobre o sacrifício eterno de Jesus Cristo e que o escritor aos Hebreus não está aqui querendo ensinar essa segunda vinda de Jesus. Okay. 3 minutos, pastor. O que o pastor César fez, né, foi, como a maioria dos nossos queridos irmãos pós, foi não comentar sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, Coríntios capítulo 15, verso 51 e João capítulo 14. Obviamente, ele vai se isentar de argumentar esses textos. Sobre o dia do Senhor, eu acho interessante o que ele disse. Ler o texto todo.
É só voltar lendo o capítulo 4, e nós vamos ver no capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, e no capítulo 4, versos 16 e 17, falando sobre o arrebatamento. O que o pastor César está fazendo uma distinção é que para o dia do Senhor, primeiro que eu provei, que ali como ladrão, o dia do Senhor ali abrange também o arrebatamento. No decorrer da história, a maioria dos pós, para vir como ladrão, o dia do Senhor precisa acontecer o arrebatamento antes. É o texto que está dizendo, né? Sobre Hebreus capítulo 9, verso 28, o pastor César leu, mas ele não leu a expressão aparecerá, que está ali, o verbo que está no tempo futuro de voz média. O tempo de voz média ali, o irmão como professor de grego sabe que a voz média tem 3 aspectos: em si mesmo, de si mesmo e para si mesmo. Então isso aqui mostra plenamente que a expressão ali, que é Cristo vai aparecer para os que o aguardam para a salvação. A ressurreição de Cristo, por exemplo, quem viu ele ressuscitar? Ninguém. Cristo aparece no espaço de 40 dias e o mundo não participou desse evento, somente os discípulos. Em Atos capítulo 1 ele aparece, vai ascender ao céu e o anjo diz: varões galileus, vocês olham para o alto, esse mesmo Cristo que vocês viram subir voltará da mesma forma. O mundo não participou. Nós temos claramente tipos sobre isso no Antigo Testamento. Enoque é tomado para Deus, ninguém o viu. Elias é arrebatado ao céu e somente Eliseu que vai ver, porque representa o povo de Deus. E nós temos claramente isso à luz da Bíblia Sagrada. Eu queria concluir falando sobre o texto que o pastor César não comentou. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, sobre o verbo harpaxômeta, futuro indicativo de voz passiva. A expressão ali, o termo harpazo, que os irmãos não comentam, tem pelo menos 5 significados semânticos. Primeiro, pegar rapidamente, o próprio termo arrebatamento, e esse termo é a tradução adequada para o termo em Atos capítulo 8, verso 39. Segundo, tomar a força, se nós lemos João 6,15, fala sobre isso. Terceiro, tomar para si, esse é o termo, o arrebatamento do ponto de vista de Cristo, e levar para outro lugar. Esse é o significado da palavra quando Paulo diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 4, conheço o homem que se no corpo, não sei se você conhece o texto, não vou isentar citar ele todo. Se eu quiser, eu posso citar todo tranquilamente. Inclusive, citando ali o texto perfeitamente. Paulo disse: foi arrebatado até o terceiro céu, mostrando que para levar para outro lugar, fazendo jus ao que Cristo prometeu, levar-nos à casa do Pai, inclusive que o Porre não consegue responder quando isso vai acontecer, inclusive os eventos que seguem-se a esse daí. E segundo, livrar do perigo, é a expressão harpazo, que está lá em Atos 23, verso 10, que diz assim, para eu concluir: e havendo grande dissensão, o tributo, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Esse termo indica plenamente que tem que ser secreto para o mundo. Pastor César. A gente tem tempo definido ou é livre agora? Então, pelo que eu entendi, ele passou do tempo, mas eu posso passar? Pode deixar o pastor César à vontade. Vou te dar então vamos também lá. 3 minutos e meio. Segundo, que eu não entendi por que ele está falando de defender do harpazo como sendo um arrebatamento, como uma... Eu creio exatamente assim. Todo pós-tribulacionista acredita no arrebatamento. Seja bem-vindo. Exatamente. Todo pós-tribulacionista, pós-tribulacionista crê que haverá o arrebatamento. A nossa discordância é sobre o momento que haverá. Mas que arrebatamento é harpazo, significa tirar de um lugar para o outro. Tá? Eu acho que não precisa gastarmos tempo aqui para falar sobre isso. Os 2 textos que o senhor disse que eu corri, que é o texto de 1 Tessalonicenses 4,16, 15, né, e 16, ele diz exatamente o seguinte, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler no 15 e já vou deixar uma pergunta que eu espero que você responda. Ora, ainda declaramos por palavra do Senhor, isso é, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, pastor Átila, os vivos não precederão os que dormem. No arrebatamento pré-tribulacionista, isso não é verdade. Por quê? Não é verdade porque se Jesus volta agora, e aí os vivos serão arrebatados, os salvos, os mortos serão ressuscitados, só que na segunda vinda tem mais vivos aqui que vai encontrar o Senhor. E esses, então, os primeiros vivos que subiram, precederam os que dormem. Então é uma conta que não fecha para você. Só fecha se Jesus vier uma única vez. E aí não estou nem falando se é publicamente ou não.
É impossível um pré-tribulacionista entender o capítulo 4, versículo 15 do texto, que o senhor disse que eu não tenho resposta, sabendo que, se na história pré-tribulacionista, vivos precedem os que dormem. E o texto diz: ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Se o arrebatamento já aconteceu e tem vivo aqui salvo ainda, então esses vão preceder os que dormem. E a segunda texto que o senhor disse que eu não tenho resposta, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. O assunto lá é a transformação do corpo, tá? E ele diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. A última trombeta é no começo da grande tribulação? A última trombeta é no final da grande tribulação? Ou o senhor vai tergiversar achando que não, mas aí não está falando das 7 trombetas, está falando de qual trombeta? Que trombeta é essa que aparece na Bíblia dessa forma? Parece que o senhor é professor de grego, né? O texto lá de Hebreus que o senhor cita, que é voz média, na verdade é voz passiva, né? É elementar do grego. Você analisa o verbo e você vê que o verbo ali está na voz passiva. Mas como isso não influencia aqui o debate, eu acho que a voz do verbo ali não faz diferença alguma. Eu disse lá na carta aos Hebreus que o texto da carta aos Hebreus, o capítulo 9 da carta aos Hebreus, ele está escrito e estruturado mostrando que é um só fato. A morte de Cristo é um só fato. A volta de Cristo é um só fato. O versículo 26 diz assim: nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim Cristo também, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados, aparecerá essa última vez, sem pecados, para os que aguardam a salvação. Não tem como dividir a volta de Jesus em 2 etapas. E se esse é o nosso tema, se a volta de Jesus é secreta ou não, quem defende que a volta de Jesus é em 2 partes, negando esse texto de Hebreus, é o pré-tribulacionismo.